Olá, você sabe a diferença entre sorte e chance? Você sabe como conduzir a sua vida pessoal e profissional para aumentar muito as probabilidades reais de ser bem-sucedido? Não perca o programa de hoje. Ao final do programa, um vídeo com o Brian Tracy, o maior coach do mundo, a pessoa que mais é capaz de propor e de fazer realizações na vida das pessoas e das empresas. Não perca o Interbusiness, a gente começa já já. Bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness, falando neste módulo ou nessa série de programas sobre como formar, como multiplicar a produtividade de pessoas e equipes. Esse módulo é um módulo interessante porque serve para você que é empresário, serve para você que tem qualquer comando sobre as pessoas no ambiente profissional. Você pode ser um profissional liberal, ter uma secretária ou ter mais colegas que trabalham com você, por exemplo, como escritório de advocacia. Então, é nesse sentido que eu te convido a assistir o programa Interbusiness, mas se você é pessoa física, se você não tem uma empresa, uma personalidade jurídica, mas também tem objetivos importantes a serem realizados, as reflexões que a gente propõe aqui, os temas que a gente propõe são muito importantes, são uma base de reflexão e ao final de cada programa eu faço sempre algumas perguntas para você se avaliar, para você avaliar a sua empresa, para você avaliar a sua capacidade de realização, de ser mais produtivo e mais feliz. Então vamos começar o programa de hoje. Olha aqui o primeiro slide, estamos no quinto programa, como multiplicar a produtividade de pessoas e equipes. E vamos então para o primeiro slide. Olha algumas coisas que nós temos dito aqui. Nós temos falado sobre trabalhar com equipes. Temos dito que existem equipes que têm um líder que é único e que a produtividade desta equipe ela é a soma das produtividades individuais. Mas hoje nós estamos trabalhando com um contexto muito diferente. Estamos falando da disciplina de equipe, que eu já te expliquei também, que é para situações mais complexas, quando a gente precisa de resultados muito rápidos. Então, qual é o problema? Eu te disse aqui em alguns programas que existem problemas de você ter equipes muito grandes. Por que é complicado ter equipes com mais do que 10 ou 12 pessoas? Preste atenção no que eu estou te dizendo. Se você quer, de fato, extrair o máximo potencial das pessoas que trabalham com você, preste muita atenção para formar grupos menores. Mas, Marcelo, e se eu tenho 20, 30, 40, 50 mil, 2 mil ou 5 mil funcionários? Você deve dividir essas pessoas em grupos menores, em equipes menores, no máximo 12 pessoas, porque senão você não vai conseguir a produtividade que você deseja, principalmente se nós estivermos falando aqui de alta produtividade, de alto desempenho. É por isso que esse programa existe, é por isso que nós estamos aqui, para te ensinar as mais modernas técnicas de aumento de performance de pessoas e equipes. Então, grupos de 10 a 12 pessoas no máximo. Vamos lá explicar por que não dá para ter grupos muito grandes com alto desempenho. Olha aqui no slide. Se você tem 20 pessoas e você gerencia essas pessoas de uma vez só dentro de um grupo único, saiba disso. Grandes grupos não podem se reunir com facilidade e frequência. Você sabe disso. Hoje a vida moderna nos impõe uma série de variáveis e dificilmente você vai conseguir juntar 20 pessoas quando é preciso de fato ter essas pessoas para resolver um problema. Então não é possível grupos grandes, não é fácil juntar e não é fácil ter a frequência. A frequência, eu te disse, é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, é mais do que suficiente para você gerenciar equipes verdadeiras direcionadas a alto desempenho. Segundo ponto do porquê não montar grupos muito grandes. Olha aqui. Grandes grupos se reúnem por agenda e não para a solução de problemas. Imagina que você tem uma empresa com 150 funcionários ou que você tenha vendedores e filiais em todo o Brasil. Você não vai poder juntar essas pessoas para solucionar problemas. Você vai ter encontros que são programados com muita antecedência para que as pessoas consigam estar presentes e juntas no mesmo ambiente físico. Mas os problemas acontecem antes, os problemas não têm hora, não tem data para acontecer, então você não pode juntar as pessoas quando os problemas ocorrem.
Isso é um grande limitador dos grupos grandes. Você não é possível trabalhar com foco na resolução de problemas. E sim, você junta as pessoas porque você marcou aquele dia para juntar essas pessoas. E elas se programaram com muito tempo. Pense que o bom momento, o ideal, o perfeito é quando você junta pessoas para resolver problemas pontuais. Aí você está começando a alinhar o teu negócio para o alto desempenho. Próximo slide, por favor. Grandes grupos tendem a buscar a liderança hierárquica. Preste atenção, quando você junta muita gente dentro de uma empresa, normalmente todo mundo fica preocupado em quem é o líder, e o líder é o chefe, é aquele que está no cargo acima. É natural que as pessoas, sendo esse líder um líder verdadeiro, autoritário, que ganhou uma condição pelo cargo em si, nem muitas vezes pelo resultado, não importa, às vezes nem merece estar na liderança, mas as pessoas vão buscar essa pessoa por causa do cargo e não em função das necessidades do grupo em si. Então isso é um grande problema para você ter efetividade e trabalhar com alto desempenho, né? Então, grandes grupos tendem a buscar a liderança hierárquica e não a liderança situacional. E não a pessoa que naquele momento conhece mais, sabe mais como resolver o problema. Não importa se tem cargo, o que a gente precisa de solução. Quem sabe desenvolver a solução é quem deve estar de fato na linha de frente na hora de resolvê-los. E não a gente está buscando a função ou o cargo, ou a pessoa que tem um cargo para dar uma ideia, para dar um comando, que muitas vezes você que tem experiência profissional sabe que não é efetivo e muitas vezes também é até destrutivo. Não é isso? Voltando para cá, por que nós não podemos trabalhar com grandes grupos se a gente quer o alto desempenho? Quarto motivo, grandes grupos geram pressão por papéis estáveis, evitam o risco. Toda vez que você junta muita gente em função de objetivo, essas pessoas começam a se defender para ficar dentro da empresa, para manter o cargo, para não perder o emprego, e mesmo quando tem ideias inovadoras, ideias importantes, que poderiam ser a solução do problema da equipe da empresa como um todo, elas acabam ficando quietas, elas acabam se escondendo da responsabilidade, porque isso acontece de forma natural, porque não existe uma proximidade, não existe uma confiança, não existe um relacionamento adequado. Então, grandes grupos são extremamente danosos também por este motivo. E o quinto grande problema, por trabalhar com grandes grupos, é que grandes grupos não conseguem formar compreensão e comprometimento homogêneo. Ora, o que eu quero dizer com compreensão e comprometimento homogêneo? Eu quero dizer simplesmente que grupos maiores, as pessoas não conseguem ter uma visão compartilhada. Elas não conseguem olhar para um problema com os mesmos olhos. Cada um pensa diferente, cada um age diferente, não existe uma interação verdadeira na tomada e no desenvolvimento de solução. Esse é o quinto problema para você evitar na sua empresa, no seu negócio, de trabalhar com grupos maiores do que 10 ou 12 pessoas. Tá certo? Não perca o próximo bloco, a gente vai continuar aprofundando esse tema aqui no programa Interbusiness. A gente volta já já. Alguma vez você chegou na sua empresa e tinha uma situação difícil, um problema que vinha acontecendo há muito tempo e você não sabia? E você viu o cliente lá, muito bravo, muito tenso, às vezes falando coisas extremamente negativas na frente de outros clientes, né, e criando todo um ambiente desfavorável, um ambiente desagradável para as pessoas que estavam ali. Você já passou por isso? E quando você foi perguntar para as pessoas que trabalham com você, simplesmente essa informação não chegou até você, ou simplesmente um problema que existia não foi solucionado porque ninguém fez nada. Já passou por isso? Já aconteceu na sua empresa? Então, se isso aconteceu uma vez ou outra, isso acontece na vida de todas as empresas. Mas a partir do momento que isso se torna crônico, se torna repetitivo, e você passa a administrar a exceção como se fosse a regra, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Você está precisando se reciclar, você está precisando oxigenar o teu negócio, você precisa rever a tua empresa de baixo para cima e reconstruí-la
porque você está com hábitos muito comuns, condicionamentos muito comuns na tua equipe, que a gente chama de microgestão, de políticas mal resolvidas, de processos confusos, e o valor da tua empresa, do trabalho dos teus colaboradores para o cliente e entre eles está se perdendo, está se corroendo. Por isso nós estamos falando de equipes de alto desempenho, porque equipes de alto desempenho, elas sabem solucionar as coisas com extrema velocidade. Equipes de alto desempenho têm um nível de compromisso, um senso de urgência para resolver problemas que faz com que elas resolvam ou resolvam, e não existe outra possibilidade a não ser fazer as coisas funcionarem. Então, este é o motivo desse bloco, esse é o motivo desse tema que nós estamos desenvolvendo aqui. Mas uma equipe não nasce pronta, uma equipe não acontece só por você juntar as pessoas dentro de um lugar e falar que nós somos agora uma equipe, nós temos objetivos em comum. Objetivos em comum é só o primeiro passo para formar uma equipe, mas quando você tem um grupo de pessoas e quer fazer coisas que nunca atingiu antes, nós estamos falando de alto desempenho. E para isso, além dos talentos e habilidades que as pessoas já têm, você vai ter que desenvolver talentos e habilidades novos dentro do processo. Então, preste atenção nesse slide aqui. Habilidades complementares para a formação de equipes. O que eu preciso juntar de fato na minha empresa, nas pessoas que trabalham comigo? O que eu preciso acrescentar para que a gente comece a pensar em ser uma empresa que entrega mais, que produz mais? Resumindo, que performa. Performa é a palavra que a gente mais gosta no mundo de negócio. É quem entrega o que foi prometido, quem entrega o que foi prometido ou entrega mais, muito mais do que o cliente pediu. Isto é o centro da alta performance e do desenvolvimento de equipes de alto desempenho. Então, o que a gente precisa juntar? Olha lá, saiba essas coisas aqui, algumas premissas. Equipes de alto desempenho combinam habilidades e talentos. Habilidades é aquelas coisas que o seu grupo sabe fazer bem feito, e o talento é aquelas aptidões naturais, tá certo? E isso vai criando, misturando de uma pessoa com outra, uma pessoa ajudando a outra a se desenvolver, e você começa a ter o alto desempenho. Uma equipe, quando começa, não possui todas, essas equipes não possuem todas as habilidades no início, ou seja, são gaps de crescimento. Não adianta achar porque que você contratou, que passou pelo RH, que passou por um processo seletivo, que você vai juntar as pessoas ali e as coisas vão dar certo. Conforme os objetivos mudam, conforme o mercado muda, você está vendo o mercado que nós estamos vivendo agora. Agora nós estamos num momento pré-Copa e está todo mundo querendo tirar o pé. Ninguém quer investir, ninguém quer correr riscos, vamos esperar acabar a Copa, depois tem a eleição e a gente não sabe como vai ficar. A gente deve saber sim, porque a gente deve se preparar para esse momento que está vindo aí, com isso ganhar conhecimento, com isso melhorar o nosso nível de capacitação dentro do negócio e com isso gerar um comprometimento com pessoas para enfrentar situações adversas, se por acaso elas ainda vierem mais do que já estão vindo, tá certo? Então, para isso, você deve saber que existem gaps de crescimento. Toda vez que você tem um objetivo maior, mais difícil, você precisa acrescentar conhecimento, você precisa acrescentar capacitação e competência, e você pode muitas vezes trazer um novo talento, trazer alguém novo, mudar alguém da sua empresa que você percebe que tem uma característica pessoal, profissional, que está faltando no seu grupo, e que saiba dividir isso com os outros, saiba passar esse conhecimento, essa habilidade para as pessoas que estão à volta. Isso é muito importante para você fazer com que a sua equipe cresça em capacitação, cresça em clareza, cresça em produtividade. Então, a gente sabe que as equipes não estão prontas, elas precisam ser formadas, e a pessoa que está pensando em aumentar a produtividade da sua empresa, da sua equipe ou a sua produtividade pessoal, ela deve pensar o seguinte, que a soma do trabalho, das competências, da experiência individual é insuficiente. Simplesmente, somar o que cada um tem de bom não vai fazer o alto desempenho. É preciso fazer com que essa soma seja bem trabalhada pelo grupo como um todo e dê origem a novas competências e novas habilidades. Isso sim, você começa a fazer, a ensinar um grupo a aprender por si, para si, em função dos objetivos que são propostos. Próximo slide. Olha aqui.
O que mais que nós sabemos sobre o que nós precisamos acrescentar? Quais são as premissas importantes? Quais são os fundamentos para trabalhar com o aumento da performance de pessoas? Líderes reconhecem que a maior parte do aprendizado se dará durante o trabalho e não antes. Por mais que você seja um bom planejador. Tem uma frase do Érico Rocha, um professor de Brasília, um cara muito competente no marketing digital, que diz o seguinte: nenhum bom plano, por melhor que seja, se sustenta no campo de batalha. A hora que as coisas começam a acontecer, o jogo muda. Por mais bem preparado que você seja como profissional, que a sua empresa seja, a hora que o jogo começa, o adversário, as circunstâncias, elas vão ter um comportamento muito diferente do que você previu no início. Então, você precisa se preparar, mas aprender também durante o jogo. Saber desenvolver talentos e competências com a bola nos pés, na hora da partida, e não ficar pensando que você pode antecipar todos os problemas que vão acontecer, que você é capaz de treinar a sua empresa para tudo, porque na hora que o jogo rola, na hora que o problema com o cliente acontece, na hora que você tem um problema com o fornecedor, na hora que você perde uma pessoa importante dentro do negócio, é que a sua habilidade em trabalhar com pessoas vai ser testada em máxima potência. Então, você deve saber que você deve preparar a tua empresa para crescer jogando, ou seja, trocar o pneu do carro com ele em movimento, né? A gente brinca dizendo isso. Um problema muito importante dos gestores: as pessoas normalmente perdem muito tempo buscando as pessoas certas. Isso é muito comum. Muitas empresas olham tanto para o currículo, olham tanto para as competências, para a experiência profissional, ficam tão olhando para fora dos seus próprios muros, pensando que ali vão encontrar uma pessoa excepcional que vai resolver todos os problemas, mas elas não dão valor para o que tem dentro de casa. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes você tem dentro da sua empresa, dentro das pessoas que trabalham com você, pessoas que têm muito mais a entregar e não estão entregando, porque você não dá espaço, porque você não confia, porque você não ouve, porque você não faz o que a gente chama de walkabout, que é andar na empresa, conversar com todo mundo, gastar sola de sapato, conhecer o teu negócio, porque você está preocupado com o resultado financeiro, você está preocupado com as contas a pagar, você está preocupado com problemas pontuais, mas você esquece de respirar o teu negócio, você esquece de respirar o mesmo ar das pessoas que fazem você conseguir tocar a tua empresa. Preste muita atenção se você não tem falhado na questão da proximidade, se você não está longe, se você não está distante e ausente do teu próprio negócio, e o teu próprio negócio, e o teu maior negócio, e por que não dizer, o teu único negócio. É cuidar, administrar e explorar talentos de pessoas e ajudá-las a realizarem os seus sonhos mais importantes através do contato que tem com você, com os clientes e com os fornecedores. Esta é a tua maior missão como líder, esta é a tua maior missão como pessoa, seja um empreendedor ou não seja, tenha você uma função muito importante, ou seja você uma pessoa que está começando a vida profissional ainda de forma inicial. Não se esqueça, eu estou te antecipando aqui muitos pontos importantes que talvez, se você não prestar atenção aqui, vai aprender, mas vai demorar uns 10, 15 ou 20 anos para chegar lá, tá bom? Não perca o último bloco desse programa, que nós estamos desenvolvendo todos esses pontos de vista, e eu espero que você me mande um e-mail, coloque as suas dificuldades, coloque os seus pontos de vista, coloque as suas críticas e sugestões aqui para o programa Interbusiness. A gente volta já já. Como que você pode melhorar a capacidade da tua empresa em adquirir conhecimento? Conhecimento prático, voltado para o teu negócio, voltado para o teu cliente, voltado para a tua realidade, para os teus objetivos no negócio. Como que você pode fazer isso? Quer saber? Vamos para o slide aqui. Olha aqui,
Transferência de habilidades complementares. Como que uma pessoa da tua equipe, da tua empresa, pode passar isso para os outros colegas? Como que esse grupo que está caminhando para ser uma equipe, que tem um desempenho muito maior do que um grupo, como que ele pode aprender? O que você deve fazer? Primeira coisa, designe tarefas formadoras de aprendizagem prática. Coloque as pessoas para resolver coisas que elas nunca resolveram antes. Dê autonomia para elas agirem. Permita com que as pessoas errem. Errem na boa fé, errem na boa intenção, errem voltadas para um objetivo, mas que elas também consigam aprender e provar que aprenderam e que erram, mas erram erros novos, não ficam errando sempre a mesma coisa. Então estimule que as pessoas façam tarefas que elas nunca fizeram antes, né? 2, também estimule a execução de novas tarefas em grupo. Coloque os grupos que você tem, ou o teu grupo, se for um grupo único, para que eles façam juntos, que eles busquem soluções. Crie pequenas reuniões para resolução de problemas, de 10, 15 minutos, de pessoas de áreas diferentes da tua empresa. Coloque os problemas e fala, gente, temos isso para resolver. Como que nós vamos comprar um determinado insumo para a nossa linha de produção a custo mais baixo? O que nós podemos fazer para reduzir o custo da operação do nosso negócio? O que nós podemos fazer para resolver pendências que nós temos de longo prazo com os nossos clientes, mas desta vez, colocando isso para as pessoas discutirem junto com você e entre elas. Ganhe uma distância e deixe, se possível, que elas pensem de vez em quando, até longe de você, para que elas tenham essas ideias e venham te trazer. Eu estava em São Paulo, passei 4 dias lá, com 250 coaches e consultores do país inteiro e descobri uma experiência muito bacana. O Vilela, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, ele permite com que os seus funcionários, depois das 18 horas, da área de TI, utilizem todos os equipamentos da empresa para fazer o que eles quiserem fazer. Ali é particular, eles estão lá, terminam o serviço, entregam o que tem que ser entregue para a empresa no dia e depois das 18 horas, eles podem passar a madrugada inteira utilizando os equipamentos da Sociedade Brasileira de Coaching para desenvolver seus softwares, seus aplicativos. E o que acontece com isso? Olha que coisa bacana. Eles acabam desenvolvendo processos, softwares novos para a própria Sociedade Brasileira de Coaching, porém, eles cobram isso à parte e o Vilela paga. Foi desenvolvido lá, ele não pediu para aquilo ser desenvolvido, desenvolveram nas horas vagas e eles têm uma segunda fonte de renda, que eles desenvolvem com o trabalho deles, pensando nas suas coisas particulares, eles desenvolvem produtos que eles vendem para o próprio dono da empresa que eles trabalham e o dono paga feliz porque vê o nível de criatividade e de competência que a área de TI deles tem. Olha que exemplo bacana de gente que sabe trabalhar com pessoas, sabe dar valor à sua equipe, sabe ter confiança de que as pessoas vão utilizar tudo que tem lá para o bem e para o bem comum. Muito bom, né? Então, mais um ponto de vista aqui importante para você avaliar. Avalie constantemente se o que as pessoas estão fazendo e peça que elas avaliem, pontuem o que funciona na sua empresa, o que não funciona e o que fazer. O que funciona, não funciona e o que fazer. Não permita que as pessoas te levem problema sem te dar pelo menos uma sugestão ou 2 para cada problema que elas levantarem. Estimule que isso aconteça na tua equipe e você vai começar com essas regrinhas simples aqui a fazer a produtividade aumentar rápido, 30, 60 dias, se você colocar o que eu estou te dizendo em prática aqui, você muda o teu negócio. Mais um slide, por favor. Mais uma coisa, forme task forces, né? Forças-tarefa e job rotation. Junte pessoas para objetivos mais difíceis, que dependem de habilidades com um risco maior, estimule isso a acontecer, mude pessoas de cargo de vez em quando, para que elas se desafiem em novos cargos que elas nunca trabalharam antes, tá certo? E faça treinamento, aqui no slide de novo, faça treinamento direcionado a um objetivo específico. Não fique contratando treinamento de prateleira. Você vê lá uma palestra de não sei quem, você vê
um treinamento genérico e você não sabe se aquilo atende ao seu ponto específico, ao seu problema específico. Quando possível, contrate empresas especializadas para desenvolver treinamentos completamente direcionados ao teu objetivo e às tuas características. Mais um ponto importante: dê feedback, proponha desafios que tenham risco. Quando as pessoas conseguirem realizar as tarefas que são mais difíceis, retorne imediatamente. Fala, olha, eu te passei uma tarefa, eu passei para esse grupo um trabalho difícil, parabéns, vocês conseguiram fazer. Imediatamente você fala do bom resultado que aconteceu, não deixe para amanhã, não economize nos elogios e em reconhecer os talentos que você tem dentro da sua empresa. Muitos são os empresários nesse país que são incapazes de falar algo de positivo para as pessoas que tanto os ajudam a crescer e a prosperar. Então, e fale em grupo, outra coisa importante. Reconheça essas coisas positivas na frente das outras pessoas. O que for problema, quando você tiver que pontuar uma coisa negativa, fale em particular, mas coisas positivas. Chame todo mundo junto e comemore o desenvolvimento de uma pessoa, os resultados de uma pessoa ou mesmo de um grupo. Tá certo? Olha, eu vou te deixar agora um vídeo do Brian Tracy, que eu te falei a respeito, 3 minutinhos só, mas você vai ter oportunidade de ver o que a inteligência direcionada a um objetivo é capaz de fazer por nós. Assista com muito carinho a esse vídeo que eu selecionei para você de forma muito especial. E a gente volta para concluir o programa de hoje. These people who complain about life not changing are really not doing anything, because it's impossible. It's like eating really healthy food and saying, I don't feel any different. And I've eaten all this healthy food and I don't feel any different. No, you're not eating this healthy food. Right, exactly. I saw you at McDonald's the other day. That's right. So what you find is when people get into personal development, which, how old were you when you got into personal development? I was 18 years old. Yeah, when I was about 24, 25. And you stumble in, and it's like sort of coming through the jungle and coming into this clearing that's full of wonderful treasures and beautiful things. Once you get into personal development, you never stop because it's so wonderful. And books, tapes, courses, people, articles, and the more of them you learn, you notice the more people in this area you meet, and the higher people up, and it's because you have become a different person. And as you become a different person, you attract these people into your life. And when you meet these people, you're not looking up at them, you're an equal to these people because you've absorbed the same things that they have. Wow. And so therefore, if people start to feed themselves with new information, if they start to practice and set goals and manage time, they cannot help but to be more successful and to be happier as well. Wow. Yes, here's an interesting point. It was pointed out to me by one of my friends in Germany. He said, learning goes by plateaus. He said, first of all, we take things, we have a big jump up, then we come back down, and then we plateau. And then we have a big jump up and we come back down, and then we plateau. But each plateau is higher than the previous plateau. It's on the plateaus that people lose heart and quit. But the plateau is a normal part of learning. Is you have the high, the inspiration, the goals, and you set them down and so on, and then you plateau. And on the plateau, you don't see any change for a while. So you have to have confidence that you are moving toward that next explosion. That will come up again, and then you will come down again and plateau again. You just have to have faith that this is taking place. Like seeds are germinating under the soil. At a certain point, they will burst into bloom. But here's my rule, is that luck is really not luck at all. Luck is merely probabilities. And people confuse luck and chance. Going to Las Vegas and shooting craps is chance. It's a game of chance. In other words, there is no control on your part over the outcomes. However, with luck, that is probabilities, and you control the probabilities. If you set clear goals, your probabilities of being successful are greater. If you learn more about your business, your probabilities of succeeding in business are greater. If you treat people really well, their probabilities of having good relationships are greater. If you eat good foods and eat less and exercise properly, your probabilities of being really healthy and attractive physically are much greater than if you don't. It's not luck. A person says, boy, you're sure lucky. If you trace it back, you'll find that it was not luck. It was certain things that you did, many different things in a row that led to your great success. Retornando aqui ao programa Interbusiness, você viu aí o vídeo do Brian Tracy, uma pessoa que tem transformado pessoas e empresas no mundo inteiro, uma pessoa que te disse aí em 3 minutinhos, disse para você e para mim, o que a gente precisa fazer de fato
como que a vida é durante o crescimento, como que as frustrações acontecem, como que a gente tem um ganho, aí a gente perde um pouquinho de desempenho, tem um platô, a gente se frustra, tem um novo ganho, como é importante persistir nos momentos de dificuldade. Resumindo, Brian Tracy, realmente eu sou fã, né, vivo esses ensinamentos, né, através do Vilela e da Flora, e a gente trabalha isso nas empresas e tenho certeza que você gostou. Algumas reflexões, né? Eu sempre coloco aqui reflexões para o desenvolvimento da equipe. Preste atenção nisso daqui e avalie junto comigo. Quais áreas da sua empresa ou da sua vida pessoal apresentam bons resultados e quais não estão bem? Por quê? A gente divide em coaching a área em 12 áreas importantes, críticas. E preste atenção você, sua saúde, seus relacionamentos, sua contribuição social, o seu desenvolvimento intelectual, o seu equilíbrio emocional. Veja como que você está, quais áreas estão indo bem e quais áreas não estão indo bem e tente descobrir o que está faltando para você melhorar nas áreas mais importantes da sua vida. Segunda reflexão, o que está impedindo o seu desenvolvimento, o seu crescimento pessoal ou da sua empresa? O que está faltando, de fato, para você conseguir colocar a sua empresa numa condição diferenciada? O que está faltando para o mercado reconhecer o teu negócio ou o teu desempenho profissional, seja você médico, dentista, advogado, seja você uma pessoa que trabalha em um banco? O que está faltando para você ter este reconhecimento da tua capacidade? Está faltando capacidade? Está faltando você ter habilidade de se comunicar? Está faltando você trabalhar os relacionamentos e estar mais próximo das pessoas que estão à sua volta e criar relacionamentos mais fortes? O que está faltando para você evoluir como pessoa e como profissional? E terceiro, você se considera 100% responsável pelos resultados positivos e negativos que colhe? Falei isso lá na Semente do Sucesso e vou retomar aqui de novo. Assumir a responsabilidade por tudo que a gente colhe, pelas circunstâncias em que a gente vive, é o primeiro e mais fundamental passo para você mudar a sua vida. Não culpe ninguém, não julgue as circunstâncias, julgue a si mesmo, trabalhe nos seus problemas, trabalhe principalmente no que você tem de bom e que nasceu junto com você. E assim você começa a mudar a sua vida como um todo. E quarto ponto, para você que está pensando em fazer uma equipe de fato com alto desempenho, aumentar pelo menos a produtividade, que eu acho que vai ser o caso da maioria que nos assiste, eu deixo essa última pergunta. Você sabe conduzir e formar pessoas? Formar pessoas é a maior habilidade que você pode ter no mundo. É o melhor jeito de você construir um mundo melhor. É você formar pessoas. É você conduzir pessoas de forma eficiente rumo a valores importantes que você acredita. E eu sei disso, que você nos assiste aqui justamente por causa disso. Muito obrigado por você que nos assiste, muito obrigado para o seu Carlos do San Rafael Grill, olha para o Tomás, o Sérgio da Constru Forte, tá certo? Vamos ter em breve aí novos patrocinadores que estamos negociando e eu te agradeço mais uma vez pela atenção, pelo carinho e eu te aguardo no próximo programa Interbusiness.